E a gente segue falando de café. É que uma primeira florada já foi registrada nas regiões produtoras do grão em Minas Gerais. E o cafeicultor quer saber, será que essa primeira florada vai ter pegamento? As chuvas registradas nos últimos dias em algumas regiões produtoras de café em Minas Gerais foram suficientes para induzir a abertura de uma florada precoce. Estamos no fim de agosto e o que se vê são lavouras assim, cobertas com flores. E apesar do visual bonito, segundo o professor e diretor do Polo Inovação Agroindústria do Café do IF Sul de Minas, ainda é cedo para o cafeicultor comemorar. É cedo para comemorar, né? Tudo muito bonito, a florada sempre é uma esperança, mas nós precisamos de mais água no solo, tá? Para poder manter essa florada. Então existe uma quantidade de umidade que induz o processo de florada, né? As gemas começam a sair, mas para estabelecer essas gemas lá, né? Para estabelecer o que já é um fruto no galho, ele vai precisar de mais umidade para começar o processo dele de crescimento, desenvolvimento, expansão. Então, se ele tiver indução floral e não tiver água suficiente para manter, ele vai abortar. Os índices de chuva registrados ainda estão abaixo do esperado. Segundo a Fundação Procafé, regiões do sul de Minas já apresentam déficit hídrico. A região de Varginha, o normal era estar iniciando um déficit de 6 milímetros e a gente já está com um déficit de 60. A região de Boa Esperança, mais quente, chove menos, o déficit já chega a quase 150 milímetros. Então é uma situação preocupante, né, que o produtor já vem enfrentando já 3 anos consecutivos com essa seca. Em dados científicos, né, precisa de 150 milímetros no solo para poder a planta estabelecer uma florada razoável para boa. E aí, se você não tem 150 milímetros no solo, você não tem esse pegamento. Se você tem, sei lá, 100 milímetros e choveu 10, você também não tem os 150 milímetros. Tá? Então, assim, a gente veio de uma escassez, então é difícil falar assim, seu solo hoje está com 20 milímetros. Cada solo é um solo e cada região teve uma chuva. Então, é importante saber o quanto que tem armazenado no seu solo e quanto que tem chovido na sua região para ter alguma esperança de que vai ter algum pegamento. E o cafeicultor tem se perguntado, essa florada de agosto, ela vai ter pegamento? Essa florada, bom, é difícil falar se ela vai vingar ou não, porque eu não sei o estado de umidade do solo para aquela região daquele produtor, tá? Mas no geral, na nossa região aqui, né, pelos índices que a gente tem acompanhado, né, da Epamig, aí tem né, Procafé, sempre lançam alguns índices de algumas estações meteorológicas. Devido a essas informações, não temos a quantidade correta de umidade no solo e não choveu o suficiente para ter pegamento dessa florada que aconteceu agora. Tá? Se não vier a chuva e não umidificar o solo, não tem florada, não tem pegamento. Mais do que se preocupar se essa florada de agora vai vingar ou não, o cafeicultor ele tem que ficar atento também a outras questões. Uma delas é o clima, ele tem que saber se vai chover ou não nos próximos dias. E outra preocupação é a parte nutricional das plantas. Afinal, sem uma boa nutrição, não há florada que vingue. A planta vai precisar de ter todo o seu balanço nutricional muito bem feito agora para essa florada, tá? Principalmente boro, zinco no começo da florada, no final da florada, para ajudar no pegamento. Então, se a gente não tiver água suficiente e a gente ainda pecar no nutricional, nós vamos ter problema maior do que só o da água. O produtor ficar atento, porque o mínimo de flor que ele conseguir pegar, ele vai ter que manter para poder ter produção. Mas a temporada de floradas do café ainda está só começando. O cafeicultor deve manter as esperanças e os olhos atentos às lavouras. Essa florada pode acontecer mais para frente, tá? Setembro ainda é válido, final de setembro, começo de outubro ainda é válido também, porque pode atrasar, né? A gente pode começar a colheita mais tarde no ano que vem. Então isso ainda pode acontecer de forma satisfatória. Só vai depender de vir chuva, né, até o final de setembro, pelo menos.